Santo Deus, poderoso Pai, te agradeço por tudo, Senhor, nesse dia abençoado. Nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar o irmão João para ministrar o estudo. Nosso Senhor possa abençoar todas as famílias, as crianças, que dê saúde, força, paciência. Nosso bom Deus possa agraciar a todos e nos honrar cada vez mais com a sua palavra. Só tenho te agradecer, meu Pai, por tudo. Que o Senhor possa sempre levar todos nós para os caminhos retos, para que a gente não fale em nenhum momento com o Senhor, para que a gente possa aguardar cada dia mais e mais a sua volta, meu Senhor Jesus Cristo. Eu que eu te agradeço, para a honra e glória, nosso Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Pai Celestial seja com cada um dos meus queridos irmãos nesta noite, que estão presentes, e também aqueles que irão ouvir o áudio gravado em qualquer outro momento do dia. Que a paz seja com cada um dos irmãos e que a sabedoria dos altos céus sejam derramadas neste momento ao abrir a palavra e meditar na carta de Tessalonicenses. Primeira carta, capítulo 5. Já essa semana finalizamos a primeira carta de Tessalonicenses, para a glória de Deus. São cartas muito importantes para cada um de nós que somos chamados, como Paulo foi chamado, para fazer parte dessa obra maravilhosa, de preparar o caminho e de levar a luz àqueles que estão em trevas. E gostaria, então, resumidamente, a gente abordar um pouco do que foi falado nesses dias, como é o último capítulo. E aqui, Paulo, então, ele foi a essa cidade de Tessalonicenses, fez uma visita lá, pregou sobre o Messias, dizendo que Jesus Cristo era o Messias, ali tanto para judeus quanto para gentios. E ali ele teve uma população grande ali que ficou sabendo dessa mensagem e chegou ao ouvido dos governantes ali, da parte da segurança da cidade, e que ali então falaram, ali isso é descrito em Atos, mas isso não é o objetivo aqui agora. Depois a gente vai estar entrando em detalhes maiores nas cartas não, perdão, em Atos dos Apóstolos, que é fantástico, tremendo para os dias de hoje, como igreja, corpo de Cristo. Então, ali, na chegada de Silas e Timóteo, quando eles vieram ali da Macedônia, enquanto Paulo se encontrava em Coríntio, então, Silas e Timóteo alegraram muito Paulo, porque trouxeram-lhe boas notícias da fé e caridade dos que haviam aceitado a verdade durante a primeira visita dos mensageiros evangélicos a Tessalônica. Então, mesmo mediante essas situações adversas que acusaram Paulo de heresias e indo contra o governo atual, dizendo que Jesus era o Messias, ele era o rei, ele era o ungido. E ali, mesmo assim, então, teve muitas pessoas sinceras, tanto judeus quanto gentios, eles ouviram a mensagem e receberam ela, e começaram a viver o evangelho. Ali mesmo, fora, Paulo não estando presente. Então, aquela mensagem surtiu efeito. E ali, então, ele ficou feliz com isso. Então, o coração de Paulo se comoveu com a mais terna simpatia para com esses crentes,
que em meio às provações e adversidades se haviam mantido fiéis a Deus. Então desejou muito visitá-los pessoalmente. Como, porém, isso fosse impossível, então escreveu-lhes uma carta. E nesta carta à igreja de Tessalônica, o apóstolo expressa sua gratidão a Deus pelas alegres novas do progresso por eles avançados na fé. E assim ele escreve no primeiro capítulo as saudações a Tessalônica, pela graça. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menções de vós em nossas orações. E muitos dos crentes de Tessalônica haviam se convertido dos ídolos a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eles haviam recebido a palavra em muita tribulação, e seu coração estava cheio de gozo do Espírito Santo. E o apóstolo declarou que em sua fidelidade em seguir ao Senhor, haviam eles sido exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acácia. E essas palavras de louvor não eram imerecidas, porque por vós escreveu ele, soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acácia, mas também em todos os lugares a vossa fé, para com Deus se espalhou. Então ali, os crentes de Tessalônica, eles eram verdadeiros missionários. Então ali dentro dessa motivação toda, do seu zelo pelo seu Salvador, pelo Messias, que os livrara do temor da ira futura. Eles estavam certos que o juízo não sobressaria, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E ali Paulo ele foi um dos principais mensageiros, o atalaia daquele momento. E mediante a graça de Cristo, uma transformação maravilhosa ocorreu na vida deles. E a palavra do Senhor, por eles pregada, era acompanhada de poder. Por intermédio das verdades apresentadas, corações foram ganhos e salvos, acrescentando ao número dos crentes. Então, nessa primeira epístola, meus irmãos, Paulo se referiu à sua maneira de trabalhar entre os tessalonicenses. Declarou que não tinha procurado ganhar conversos mediante engano ou fraude. E também Paulo procurou instruí-los sobre o verdadeiro estado dos mortos. Falou dos que morrem como estando dormindo, em estado de inconsciência. E também os tessalonicenses tinham se apegado com avidez à ideia de Cristo havia de vir para transformar os fiéis que estivessem vivos, levando-os com ele. Haviam cuidadosamente guardado a vida de seus amigos para que não morressem e perdessem assim a bênção que eles aguardavam, do encontro com o Salvador prestes a voltar. Porém, um após outro foram seus amados separados dele, com angústia. Os tessalonicenses tinham contemplado pela última vez o rosto de seus mortos, quase não ousando esperar encontrá-los na vida futura. E ali, então, Paulo, quando abriu a epístola a eles, quando eles leram, grande alegria e consolação tomaram conta da igreja pelas palavras que revelavam o verdadeiro estado dos mortos. Paulo mostrava que os que estivessem vivos quando Cristo voltasse não iriam ao encontro do seu Senhor, precedendo os que tinham morrido em Jesus. A voz do arcanjo e a trombeta de Deus alcançariam os que estivessem dormindo, e os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro, antes que o toque da imortalidade fosse dado aos vivos. Como lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 17 a 18, onde ontem o irmão Marlon trouxe para nós de uma forma esplêndida. E assim, agora eles se regozijavam em saber que seus amigos crentes haveriam de ressuscitar da sepultura, a fim de viver para sempre no reino de Deus. As trevas que tinham envolvido o lugar de repouso dos mortos fora dispersada. Um novo esplendor coroava a fé cristã, e eles viram uma nova glória na vida, morte e ressurreição de Cristo. Aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, escreveu Paulo. E também, então, enquanto Paulo trabalhava lá em Tessalônica, Paulo tratou de vários assuntos, e principalmente dos sinais dos tempos.
mostrando os acontecimentos que ocorreriam antes da revelação do Filho do Homem nas nuvens do céu, que ele não julgava necessário escrever circunstanciadamente sobre esse assunto, que vamos ver agora adiante, no capítulo 5 de Tessalonicenses. Acompanhe comigo, peguem a sua Bíblia, o seu aplicativo, vamos ler o capítulo. Pois ele, por si só, nos traz muitas lições, mas após vamos traçar aqui alguns textos que aprimoram o nosso conhecimento relacionado a esse assunto. Os assuntos que Paulo abordou aqui no último capítulo, para a glória de Deus. Eu vou estar lendo aqui na versão King James. Saiu aqui. Amém. Mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto, a mulher grávida, e não escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que consolai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E suplicamo-nos a vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, e tende paz entre vós. Nós vos exortamos, irmãos, que admoesteis aqueles que são desordeiros, consolais os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos os homens. Vede que ninguém dê mal por mal a nenhum homem, mas segui o que é bom, tanto uns para com os outros, como para com todos os homens. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. E todas as coisas dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Examinai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com um beijo santo. Conjuro-vos, pelo Senhor, que esta carta seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, inicialmente, Paulo aqui, ele vem trazendo acerca dos tempos e das estações. Pois isso ele já havia falado outras vezes. E aqui na sua última carta, ele ainda, por ter falado anteriormente sobre o livramento do juízo, o livramento de você não acordar, né, depois da primeira morte, o entendimento sobre essas coisas e o quão é importante falar da volta do Senhor Jesus Cristo. E aqui outros textos nos afirma e nos colabora com esse texto que vamos ler em Atos 1:7.
Paulo também diz assim: e lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. E também, ali quando Jesus estava com os seus discípulos, perguntou sobre quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. E ainda ele afirma: com toda certeza vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses fatos ocorram. E em Isaías, em Jeremias, já nos apontavam também para esses dias, que ele compara aqui como o dia do Senhor virá como ladrão à noite. E é muito interessante aqui essa abordagem que fala sobre, então, a noite e o dia. Aqueles que estão vivos, eles são do dia os filhos da luz. Lá em Mateus 24 também: por isso vigiai, portanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Compreendei, entretanto, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o assaltante, não permitiria que a sua casa fosse invadida. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. E também Apocalipse. João teve a revelação aonde em Apocalipse 3:3, portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrependa-te, porquanto se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não sabereis em que hora virei contra ti. E eis que venho como vem o assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. Então aqui Paulo ele mostra dois grupos de pessoas. Um que poderia estar vigilante e outros que podem estar dormindo, mas Deus nos exorta a nos conservarmos firmes até o fim, de modo que sereis irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E também Jesus nos alerta: tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena, e para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha. E também me veio muito à mente aqui a parábola das 10 virgens, aonde todas ali receberam o evangelho, estavam esperando o noivo, e veio a noite, e ao ouvir a voz do clamor, aí vem o esposo, pois os irmãos relembram que todas dormiram, mas 5 tinham o azeite, a lâmpada, o fogo aceso, mas todas estavam aguardando ansiosamente a vinda do esposo. Mas há, porém, uma tardança. Passaram-se horas após outras horas, e ali as vigias fatigaram-se e adormeceram. E à meia-noite ouve-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Mas sonolentas, ali elas se despertaram, e de repente levantaram-se. Vem o cortejo aproximando-se, resplandecente de tochas e festivo com música. Ouvem as vozes do esposo e da esposa. As 10 virgens tomam suas lâmpadas e começam a aparelhá-las, com pressa de partir. 5 delas, porém, tinham deixado de encher seus frascos. Não previram demora tão longa e não se prepararam para a emergência. Em aflição, apelam para suas companheiras mais prudentes, dizendo: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mateus 25:8. Mas as 5 outras, com suas lâmpadas há pouco aparelhadas, tinham seus frascos esvaziados. Não tinham óleo de sobra, e respondem: não seja o caso que nos falte, a nós e a vós,
ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Enquanto foram comprar, o cortejo foi-se e as deixou. Porém, as 5 com as lâmpadas acesas se uniram à multidão, entraram na casa com o cortejo nupcial, e fechou-se a porta. E ali, quando então chegaram aquelas virgens loucas, à entrada da casa do banquete, receberam uma recusa inesperada. Ali o anfitrião declarou: não vos conheço. E ali foram abandonadas ao relento, na rua solitária, nas trevas da noite. E ali então Jesus, ele, com seus discípulos, ilustrando com essa história, falou: os dois grupos de vigias representam as duas classes que professam estar à espera de seu Senhor. São chamadas virgens porque professam fé pura. As lâmpadas representam a palavra de Deus. Pois assim diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E o óleo é o símbolo do Espírito Santo. Assim é representado o Espírito na profecia de Zacarias. Vamos ler comigo Zacarias 4, 1 a 4, 6, 12 e 14. Zacarias 4, 1 nos diz: tornou o anjo que falava comigo, e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono, e me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E falando-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro? Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Das 2 oliveiras, o dourado óleo era vazado pelos tubos de ouro nas taças do castiçal. E daí nas lâmpadas de ouro que iluminavam o santuário. Assim dos santos, que são consagrados para o seu serviço. A missão dos 2 ungidos é comunicar ao povo de Deus aquela graça celestial, que somente pode fazer de sua palavra uma lâmpada para os pés e uma luz para o caminho. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então na parábola todas tinham lâmpadas e frascos. Por algum tempo não se notava diferença entre elas. Assim é com a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Todos têm conhecimento das Escrituras, mesmo dentro dos que são batizados em nome de Jesus, principalmente. Não é só por ser batizado que você vai se preencher com o azeite. Você tem que permitir se esvaziar para que sim, o Pai, através do seu Espírito, através do seu Filho amado Jesus Cristo, possa. Mas assim, primeiro, precisa ser esvaziado. Todos têm o conhecimento das Escrituras. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente o esperam. E como na parábola, porém assim é agora. Há um tempo de espera, a fé é provada, e quando se ouvir o clamor, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Muitos não estarão preparados, infelizmente, pois não têm um óleo em seus vasos, nem em suas lâmpadas, estão destituídos do Espírito Santo. E sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. A teoria da verdade, não acompanhada do Espírito Santo, não pode vivificar a mente, nem santificar o coração. Pode até estar familiarizado com os mandamentos e promessas da Bíblia, mas o Espírito de Deus não introduz a verdade no íntimo. O caráter não será transformado. Sem a iluminação do Espírito, os homens não estarão aptos para distinguir a verdade do erro e serão presas das tentações sutis de Satanás. A classe representada pelas virgens loucas não é
Elas não são hipócritas. Têm consideração pela verdade. Advogaram-na. São atraídos aos que creem na verdade, mas não se entregaram à operação do Espírito. Não caíram sobre a rocha que é Cristo, o Messias, Jesus, o Salvador. E não permitiram que sua velha natureza fosse quebrantada. Essa classe é representada também pelos ouvintes, comparados ao pedregal. Recebem a palavra prontamente, porém deixam de assimilar os seus princípios. Sua influência não permanece neles. O Espírito trabalha no coração do homem de acordo com o seu desejo e consentimento, nele implantando natureza nova. Mas a classe representada pelas virgens loucas contentou-se com uma obra superficial. Então assim não conhecem a Deus. Não estudaram seu caráter. Não tiveram comunhão com ele. Por isso, não sabem como é confiar, como ver e viver em Cristo. Depender de Deus. Não foi uma nova criatura. Não nasceu de novo. Não nasceu pelo Espírito. Não é uma nova criatura. E então assim seu serviço para Deus degenera em formalidade. Como Ezequiel nos alertou, eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Ezequiel 33, 31. Assim o apóstolo Paulo também assinalou que essa será a característica especial dos que vivem justamente antes da segunda vinda de Cristo. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Essa é a classe que em tempo de perigo é encontrada bradando paz e segurança. Acalentam seu coração em sossego e não sonham com o perigo. Quando despertos de sua indiferença, discernem sua destituição e rogam a outros que lhe supram a falta em assuntos espirituais. Porém, ninguém pode remediar a deficiência de outros, meus irmãos. É algo individual. A graça de Deus tem sido oferecida livremente a todos. Tem sido proclamada a mensagem do Evangelho. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Como muitas vezes aqui já temos abordado. Irmão Marlon, irmã Michele. Quem tem sede, venha. E isso não são nossas vozes, sim a voz do Espírito, que convida a cada um dos irmãos a não ficar no formalismo, no superficial. Temos que beber da água. Temos que nos preencher do Espírito, para que a tocha, enquanto tiver as trevas cobrindo a terra, no grande dia do Senhor, possamos estar pegando fogo, pois assim será, pois os céus serão abertos, e o Deus que é fogo consumidor nos levará para a sua glória. E todavia, o caráter não é transferível. Ninguém pode crer por outro, ninguém pode receber por outro o Espírito, ninguém pode dar a outrem, o caráter que é fruto da operação do Espírito. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Lá em Ezequiel 14, 20. E, meus irmãos, é na crise, é na dificuldade, é no desespero que o caráter é revelado. É na escuridão, nas trevas, quando tiver noite. E assim, quando a voz ardorosa proclamou à meia-noite, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. E as virgens adormecidas ergueram-se de sua sonolência. Foi visto que fizera a preparação para o evento.
Ambos grupos foram tomados de surpresa, porém, um estava preparado para a emergência e o outro não. Assim agora, uma calamidade repentina e imprevista, alguma coisa que ponha a pessoa face a face com a morte, mostrará se há fé real nas promessas de Deus. Mostrará se está sustida da graça, pois a grande prova final virá no fim do tempo da graça, quando será tarde demais para se suprirem as necessidades do Espírito, pois a palavra está acessível neste momento a todos, pois o dia da noite, que representa o juízo final, aonde ali se cumpre as palavras que o justo permanecerá justo e o injusto permanecerá fazendo as injustiças. Isso antecede a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando esses eventos ocorrerem, quando há trevas, quando a gente não tiver o sol para nos aquecer, que possamos estar cheios do Espírito, com a sua verdade cravada aos nossos corações. Então, muitos dizem que seguem Jesus. Todos vão ter uma vocação, uma lâmpada, uma vocação. E todas pretendem fazer a obra de Deus. Todas aguardam aparentemente a volta de Cristo. 5, porém, estão desprevenidas. 5 serão encontradas surpreendidas, aterrorizadas fora do recinto do banquete. Que não possamos ser aquelas que dizem: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mas a resposta será: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim. Misericórdia, meus amados. Mas estes são aqueles que não tiveram comunhão com Cristo. E não, por isto não conhecem a linguagem do céu. Não estão sendo reconhecidos pelos anjos, pois sabemos que aqueles que praticam iniquidade ou que são incrédulos, eles desagradam a Deus, se apartam do Espírito. Mas antes que venha o dia do Senhor, iria levantar, como foi com Jesus, antes de Jesus vir à terra, levantou João Batista. Antes, assim, de Deus restaurar Israel, levantou Elias. Hoje Deus está levantando os profetas que não se curvaram a Baal. Como lá em Malaquias 4, 5 a 6, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes da grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. E que possamos ouvir a voz do Elias, indo contra todo tipo de apostasia, relembrando quem é o Deus verdadeiro a todas as nações, reconhecendo que ele é o único Deus, o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, e exclamando: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Temei aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. E caiu a grande Babilônia. Que possamos ser aqueles que estavam cegos, mas veem, e que foram expulsos das sinagogas, como o cego, que ao dizer que teve um encontro com Jesus, e ele lhe tirou a escuridão, lhe trouxe luz para enxergar, e face a face lhe deu a esperança da glória. Então, se essa luz incidir sobre os olhos cegos, e sua melodia em ouvidos surdos, seu amor e alegria, pois muitos estão cegos e estão surdos. E mesmo assim, com todo o amor e alegria, não fariam soar de júbilo corda alguma do coração entorpecido pelo mundo. E dessa forma, quando não estamos separados do mundo, não somos novas criaturas, não somos reconhecidos no céu, e sim excluídos, e sim por vossa própria
inaptidão para a sua companhia com os seres celestiais. Não podemos estar prontos para encontrar o Senhor. Só quando ouvir o brado, aí vem o esposo, para assim tomar as lâmpadas vazias para enchê-las. Não podemos viver apartados de Cristo aqui, e ainda assim estar aptos para a sua companhia no céu. Então, irmãos, hoje ao meditar em 1 Tessalonicenses 5, me veio a essas reflexões, que devemos, como seguidores de Cristo, irradiar luz nas trevas do mundo, pela atuação do Espírito Santo, a palavra de Deus, que é a luz, quando se torna um poder transformador na vida de quem a recebe, implementando-lhes no coração os princípios de sua palavra. Assim o Espírito Santo desenvolve nos homens os predicados de Deus. A luz de sua glória, seu caráter, deve refletir-se em seus seguidores. Assim devem glorificar a Deus e iluminar o caminho para a mansão do esposo, para a cidade de Deus e para o banquete de bodas do Cordeiro. A vinda do esposo foi à meia-noite, a hora mais tenebrosa. Assim a vinda de Cristo será no período mais tenebroso da história deste mundo. Os dias de Noé e de Ló ilustram a condição do mundo exatamente antes da vinda do Filho do Homem, apontando para este tempo. Assim declaram as Escrituras, que Satanás trabalhará com todo poder, e sinais e prodígios de mentira. Sua obra é revelada claramente pelas trevas que se adensam rapidamente, pela multidão de erros, heresias, apostasia, enganos desses últimos dias. E cada vez mais que recebemos a luz, vemos quanto estávamos em trevas, apartados da verdade. E para mim foi um choque muito grande quando recebi a advertência: você é um miserável, pobre e cego e nu. E ali eu me exaltando, achando que eu tinha conhecimento, estava rico e nada precisava, pois por muitos anos eu estive assim, nos enganos desses últimos dias, principalmente não reconhecendo o caráter do Deus vivo e do nosso único Senhor Jesus Cristo, que é o Filho do Deus vivo. E a grande apostasia, ela traz trevas densas, tão densas como as da meia-noite, impenetráveis como a mais intensa escuridão. Somos portadores, meus irmãos, da verdade. Precisamos nascer de novo. Precisamos se submeter às ordenanças do nosso Senhor Jesus Cristo. Não andar em embriaguez. E isso se remete também à glutonaria. A melhor maneira de estar em alerta, com o corpo são, como o nosso querido Paulo, e também que ele fala aqui sobre estejamos em alerta e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embebedam. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos designou para a ira, para o seu juízo, mas para sermos contemplados para a salvação por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormimos, vivamos unidos a Ele. E a importância, meus irmãos, de que esses portadores da luz, os ministros desta palavra, os peregrinos e forasteiros, os escolhidos dos Deus vivos, temos que ter a mais alta estima, pois foram escolhidos pelo Deus vivo para passar essa mensagem. E aqui o Paulo, ele exorta e sauda os irmãos que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que o nosso espírito, a alma e o corpo sejam mantidos irrepreensíveis.
A forma com que o inimigo hoje tem trabalhado nas vidas das pessoas para elas estarem em trevas e em escuridão é alimentando os desejos da alma e da carne. Pois a avenida da alma são os nossos 5 sentidos. Aquilo que a gente cheira, aquilo que a gente vê, né? Guarde os teus olhos, guarde o teu coração. Cuidado com aquilo que você está vendo, com aquilo que você está tocando. Quais são as sensações, quais são os estímulos dos seus 5 sentidos que estão levando a você a ter? Pois essas são as maneiras que o inimigo tem acesso à nossa alma. É através daquilo que a gente está ouvindo, que a gente está vendo, e também aquilo que nós nos alimentamos como alimento físico. E a melhor maneira de estarmos atentos com os nossos, vosso espírito e alma e corpo irrepreensíveis é com jejum e oração. Quando nos alimentamos, é um outro estágio de quando estamos em jejum. É igual quando estamos dormindo e quando estamos acordados. São outros hormônios atuando no nosso organismo. Quando estamos dormindo, atua a melatonina. Quando estamos acordados, atua o cortisol. Um compete com o outro. Nenhum pode ter os dois ao mesmo tempo. Você não consegue estar acordado e dormindo ao mesmo tempo. Literalmente. Mas espiritualmente, isso é claro que é possível. Pois aqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, não se lavaram dos seus pecados, não foram reavivados em Cristo através do Santo Espírito, estão dormindo. E que isso representa também morte e trevas. É como se estivessem embriagados, como se estivessem bêbados e entorpecidos. E em Provérbios fala sobre a mulher adúltera, e que se nós estivermos atentos e alertas, nós não cairíamos nas ciladas da mulher prostituta. E que a mulher representa as igrejas. Todo o vinho que entorpece vem das heresias e das dogmas, das doutrinas dogmáticas que não estão na Bíblia, mas sim que vem da Babilônia, que é Roma, que já há tempos a gente vem estudando, e isso é nítido aos nossos olhos. E estamos tendo o privilégio de, nesta noite, brilhar a luz de Deus, pois é das trevas que resplandece a luz. Quando a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Também na noite das trevas espirituais, a palavra de Deus diz: haja luz. A seu povo diz ele: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60, versículo 1. E eis, diz a palavra, que as trevas cobriam a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. A escuridão do falso conceito acerca de Deus é que está envolvendo um mundo de trevas. Os homens estão perdendo o conhecimento de seu caráter, e este tem sido mal compreendido e mal interpretado. E neste tempo deve ser proclamada uma mensagem de Deus, e sim uma mensagem de influência, iluminante e capacidade salvadora. E aqui, para a glória de Deus, Deus tem levantado seus servos, irmão José, irmão Claudivan, irmão Marlon, irmão Atlas, para serem porta-voz dessa mensagem, que Deus nos chamou pelo nome, para levantar a bandeira do Deus vivo, o único Deus, e a bandeira do nosso único Senhor Salvador Jesus Cristo. E assim essas trevas vai se difundindo, e a luz da sua glória, a luz de sua benignidade, misericórdia e verdade atua,
E tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová, o Deus de Israel, Yah, virá como um forte, e o seu braço dominará. E eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante de sua face. O mundo estava em trevas, e Deus estendeu seu braço, levando salvação através de seu Filho Jesus Cristo. Seu braço dominante, seu galardão. E que Deus seja louvado, engrandecido nesta noite. Que possamos sermos atalaias, portadores dessa luz, que é uma bênção, com mensagem de esperança e misericórdia, para serem levadas até os confins da terra, para que o povo se arrependa e temam o único Deus, e que possam buscar salvação no seu Filho amado Jesus Cristo, pois foi derramado o sangue pelos nossos pecados. E todo aquele que crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. E novamente, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Essa é a mensagem da parte do Senhor. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Gostaria de pedir ao irmão Atlas, por gentileza, nos dirigir na oração final. Amém, meu irmão. Louvado seja o Senhor. Oremos ao Pai. Meu Deus e meu Pai, louvamos o teu nome pela tua palavra, ministrada pelo teu servo João. Que possamos aplicá-la em nossos corações. Que possamos, meu Deus, absorver tudo aquilo que nos foi ensinado. E que possamos também, meu Deus, propagar, pois o Senhor requer isso de nós. Possamos ser atalaias, que possamos, meu Deus, ministrar as tuas verdades sobre o mundo que anseia, que precisa ouvi-las, para que assim, meu Deus, muitas almas possam vir ao arrependimento, vir a se converter. Que o Senhor nos use cada vez mais. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas pobres almas. Que o Senhor nos purifique, nos santifique. Que o sangue do Cordeiro nos coloque, meu Deus, no lugar capaz para exercer a tua vontade. De fato, cremos e de fato somos abençoados por ti para exercer aquilo que o Senhor requer de nós. Continue conosco, meu Deus, nessa noite. Abençoe o nosso descanso, o nosso sono. Abençoe as famílias, nos protege de todo mal. Coloca a sua mão protetora sobre as nossas vidas. Abençoe todos aqui, meu Deus, que se fazem presente, aqueles que não puderam entrar também, e que essa mensagem continue, meu Deus, a ser propagada cada vez mais. Em nome de Cristo Jesus que eu te peço, que eu te oro e te agradeço por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus seja Amém, louvado. glória a Deus.